Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, no YouTube. Eu sou o pastor Carlos Júnior e nós estamos aqui respondendo algumas perguntas que são curiosidades do universo cristão. Nós já estamos muito felizes com a repercussão do nosso primeiro vídeo, que nós tivemos ali uma colaboração de todas as pessoas que estão vendo, todas as pessoas que estão enviando esse vídeo e colocaram assim perguntas incríveis. E nós queremos agradecer por isso, porque com essas perguntas e com as respostas nós estamos alcançando assim de um favor muito relevante a algumas pessoas. Estamos felizes, muito obrigado. E esse é o nosso segundo vídeo. E se você quiser participar, você já sabe como é. Você tem que ir lá no nosso Instagram, vai aparecer aqui como você faz. Vai lá na nossa caixinha que a gente está entrando toda semana e pegando algumas perguntas lá para a gente poder trazer para cá, para esse quadro e tá respondendo a você, tá bom? Nós vamos reunir algumas perguntas que a gente puder estar escolhendo lá, ou quem sabe até todas, depende da demanda aí, porque o desafio é grande. Vamos à primeira pergunta? Pastor, o que o senhor acha de audição para fazer parte do ministério de louvor? Porque muitas igrejas têm como forma de organização selecionar os irmãos com a qualificação técnica ou a qualificação espiritual. Bem, eu acredito que não deve ser feito de uma forma que a gente pareça estar encontrando nessa organização ou nessa maneira de escolher, selecionar, a gente não vê nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de disputa, aonde começa a criar o pensamento, não, eu sou mais espiritual, aí outro, não, mas eu sou técnico, eu tenho a técnica, eu tenho a espiritualidade. Olha, se a escolha e a seleção for feita de uma forma que crie essa divisão, então nós estamos com um grande problema. Realmente nós temos que pensar que não existe uma dicotomia. Eu não sou em parte técnico, natural, busco recurso natural e em parte sou espiritual. Nós somos uma pessoa e dentro dessas qualidades, dessas virtudes e dentro dessa unção e graça que nós recebemos de Deus, nós temos esse conjunto de coisas. Então não é uma divisão. Então a gente precisa olhar para esse campo com essa resposta, que nós somos ao mesmo tempo espirituais e ao mesmo tempo temos que buscar os meios e recursos que nós pudermos para poder glorificar a Deus, porque Ele é digno de receber o melhor. O reino de Deus é visto de forma esplendorosa, o reino de Deus é visto de forma majestosa. Quando nós falamos do reino de Deus, o Senhor vai fazer algumas analogias com símbolos, falando do ouro, falando do diamante, falando de pedras preciosas. Então, qual é a representatividade disso? É que o reino de Deus é majestoso, é poderoso. E quando se fala de glória, se fala de poder, se fala de majestade, se fala de tudo isso, de todo esse esplendor da glória de Deus. Então, quando nós falamos sobre isso, nós temos que pensar que Deus retribui e distribui dons e talentos. Então, uma pessoa que tem talento, tem dons. Uma pessoa que tem dons, tem talentos. Então, como uma igreja deve fazer? Eu acredito que, em primeiro lugar, a liderança com certeza deve procurar o caráter cristão, ela deve procurar o irmão com o peso de um testemunho, que é um testemunho de valor, de graça de Deus, e sim, com certeza também deve fazer ali a seleção em relação ao talento, porque todas essas graças de Deus foram estendidas a nós. Se tem dom, tem talento. Se tem talento, tem dom. Então a gente deve combinar essas coisas, porque elas são complementares. Uma ajuda o outro. Mas se eu pudesse te dar um conselho, eu não abandonaria o lado espiritual, porque o próprio Jesus disse, meu reino não é daqui. O reino de Deus é espiritual. Ele diz, busque o meu reino em primeiro lugar, e as outras coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então algumas igrejas elas estão perdendo essa visão e deixando para trás o mundo espiritual, porque as igrejas crescem, elas se desenvolvem,
e elas às vezes até abandonam outros irmãos, por etarismo, por visão de não alcançar a tecnologia, por não ser ali aquela cara da igreja, porque a igreja está moderna, a igreja está crescendo. E às vezes algumas pessoas não conseguem acompanhar esse crescimento, mas elas são espirituais e o reino de Deus é espiritual. Então, primeiro caráter, primeiro as virtudes de Deus e com certeza depois também os talentos. Segunda pergunta: pastor, o que o senhor acha do MC Krauk, antigo MC de batalha de rima, que se batizou e do nada virou pastor? O que eu acho sobre não só o MC Krauk, mas qualquer outra personalidade ou qualquer outra entidade. O que eu acho é que há uma alegria profunda no nosso coração quando as pessoas se convertem ao cristianismo. Se não fosse dessa forma, então nós não conhecemos e não participamos verdadeiramente do reino de Deus. Quando alguém que se converte, há uma alegria no céu. Quando um pecador se arrepende, há uma alegria no coração do Espírito Santo, no coração de Deus. Então, como nós também não nos alegraremos. Mas nós precisamos estar atento a essas pessoas que estão se convertendo recentemente e às vezes não foram discipuladas. A palavra de Deus diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho, mas fazei discípulos. A palavra de Deus garante que nós precisamos uns dos outros para aperfeiçoamento e crescimento do corpo de Cristo. Então não há maneiras de ultrapassar, pular etapas no ministério. Então eu não conheço a vida pessoal, eu não conheço a história toda desse MC, mas como ele, há outros. Por exemplo, há pouco tempo a Andressa Urach também abandonou tudo para seguir o cristianismo, e nós conhecemos a história. Alguns deles voltam atrás. Também tem esse luciferiano que se converteu também há pouco tempo e em tão pouco tempo já se considera um líder, até quem sabe também um pastor, está abrindo uma igreja. Então qual é o problema disso? O problema disso é que nós não sabemos se verdadeiramente essas pessoas estão entrincheiradas atrás da rocha que é Cristo, estão no esconderijo do Altíssimo e capacitados ou recebendo capacitação para poder realmente viver esse ministério, porque é algo espinhoso, é algo que também tem o seu peso e tem um senso de responsabilidade sobre os ombros dessas pessoas que, se elas não são preparadas, elas não suportam. Então, eu não conheço a vida desse MC, mas pelo que eu estudei um pouco assim da história dele, da biografia da história dele aí, ele tem uma família cristã, ele realmente deixou tudo, né? Ele deixou tudo para trás, ele deixou a rima. Algumas pessoas falam: mas por que não deixou o nome? É por causa da história. Mas por que não fez dessa forma e não abandonou tudo como alguns outros artistas e personalidades? Eu não sei qual é a história dele, mas realmente o evangelho é isso, conversão, né? Fugir daquilo que a gente sabe do original ali, hamartia, que errava o alvo. Então agora, acertando o alvo, a pessoa é como se ela fizesse uma conversão mesmo de 180 graus. Eu estava indo por um caminho, então agora eu deixo a minha vida antiga, o que eu vivia, como eu vivia, e eu vou viver o verdadeiro evangelho, seguir a Cristo, que é negar a si mesmo. Então, minha ressalva estaria aqui em ter cuidado, porque algumas pessoas também abandonaram, mas não suportaram carregar essa cruz. Acreditaram que a igreja era uma coisa, ou estavam atrás de outras visões do evangelho. Algumas pessoas perdem a esperança, porque quando elas encontram o Senhor no altar, a esperança delas genuína não era Cristo, era a bênção, era o cabide de emprego, era o resultado que algumas pessoas pensaram que iam alcançar através do evangelho. Então, como eu não sei o caso dele, também não sei o caso das outras pessoas, então dou um conselho. A Bíblia diz que nós vamos conhecer os frutos dessa árvore, ou essa árvore, melhor dizendo, pelos frutos dela. Então, nós precisamos de tempo. Assim como um pastor precisa de tempo
para que o seu ministério esteja condicionado às suas experiências, ao crescimento que ele alcançou no decorrer da sua caminhada evangélica, porque as coisas não são fáceis assim como algumas pessoas pensam. Então tomem cuidado, vigiem. E assim, citando o Vicky, né, ele chegou a dizer que por conhecer muito a Cabala, ou talvez ter um ministério muito voltado ao conhecimento místico, ele teria facilidade de ser um cristão e ser um líder no meio evangélico. Então acho que há uma confusão na mente de algumas pessoas. Então o que eu aconselho a vocês, a essas pessoas que estão chegando, estão crescendo, até mesmo repentinamente, que tomem cuidado, que às vezes da mesma maneira que a gente sobe, da mesma maneira que a gente cresce, também a gente acaba caindo, como algumas pessoas que não permaneceram nesse caminho. Outra pergunta: como foi a sua chamada para o ministério? Bem, o meu ministério, ele começou, eu tenho alguns insights assim na minha mente de que o ministério ele começou a receber essa chamada desde os meus 9 anos de idade. Mas como eu não tenho condições aqui de até tempo oportuno para poder falar sobre isso, então eu vou direto ao período da chamada ministerial. Eu me lembro mais ou menos que quando eu trabalhava com um grande advogado no Brasil, reconhecido no Rio de Janeiro, Dr. Ubiratã Guedes, eu tinha ali a oportunidade. Então, o primeiro pensamento que me leva a entender a minha chamada são as oportunidades. O Dr. Ubiratã Guedes, ele me deu a oportunidade de conhecer o caminho da advocacia, do que era advogado, causas, como era e como vivia um advogado. E depois de um tempo de trabalho com esse advogado, ele garantiu a minha faculdade de advocacia e uma vaga para mim ao lado dele ali no seu trabalho. E por gostar muito da gente na época, ele fez isso, assinava ali alguns até contratos com a minha família, que eu não perderia nada, que eu tinha ali algo garantido, mas o meu coração não se inclinou para isso. Um outro período também eu estive no quartel e por 9 anos eu tive a oportunidade de ingressar nas carreiras militares. Quando nas especializações, por exemplo, de ir galgando cada especialização no Exército Brasileiro, a ponto de chegar nas últimas especializações que um cabo, na época, poderia ter alcançado, que eram as Forças Especiais. Dali nós tivemos a oportunidade para ir para o Bombeiro, para ir para a Polícia Militar, mas o meu coração não ardeu para aquilo. Então o primeiro ponto que eu falo aqui sobre a minha chamada, como ela aconteceu, é que Deus abriu muitas portas, me deu muitas oportunidades, primeiro para eu poder entender que não era a falta de oportunidade que me levaria a abraçar o ministério. Porque algumas pessoas dizem assim: nenhuma porta abriu para mim, então eu vou ministrar, eu vou ser um ministro do Evangelho. Então, não dizendo que isso também não possa ter sido a chamada da vida de alguém, mas no meu caso, a minha chamada não foi por esse rumo, porque eu poderia dizer que só aceitei o Evangelho porque eu não tinha nada para fazer, era a última coisa que eu queria, seria o último lugar a escolha da minha vida, mas não foi esse sentido. Então, diante das oportunidades, o meu coração ardeu de certa forma pelo Evangelho, pela pregação da palavra, pelo ministério, que é a vocação e essa chamada pastoral e a caminhada do Evangelho, né? Da vida cristã. Foi isso que ardeu no meu coração. Então esse foi um dos primeiros pontos, que eu não fiz isso porque eu não tinha nada para fazer. Eu fiz isso porque eu não achei outra coisa que eu amasse mais fazer do que o Evangelho, do que ser pastor. Então esse é um princípio da minha chamada. O segundo princípio foram sinais. E enquanto eu ia orando e buscando a Deus em oração, o Senhor ia se revelando para mim e abrindo portas para testificar no meu coração que Ele realmente queria e tinha esse plano, esse propósito para a minha vida. Eu me lembro de uma
vez que eu estava junto com um grupo, e nós decidimos que aquela sala seria uma sala de oração, e nós começaríamos a orar naquele lugar, e no caso era um lugar onde eu morava, né? E quando nós começamos, de repente, assim, muito pouco tempo, um marceneiro, ele disse que estava em casa e ansiou no coração dele em fazer um púlpito para nós. O lugar onde nós nos posicionamos, colocamos ali o material da pregação e ministramos a palavra de Deus. O púlpito fica ali no altar. E aquele homem estava trabalhando e fazendo aquele púlpito sem que eu tivesse conhecimento. E de repente ele subindo as escadarias lá do lugar onde a gente orava, com aquele púlpito nas costas, e ele disse: eu senti no meu coração de trazer isso para você. Então algumas pessoas começaram a vir, algumas pessoas começaram a aparecer. Não tínhamos nem banco na época, eles começaram a trazer os bancos sem que eu convidasse, sem que eu chamasse. Então isso também foi um sinal de Deus para a minha vida. E por último, para responder essa pergunta, eu falo do que John Jowett diz. John Jowett diz que a vocação é como uma algema invisível. Então, o terceiro entendimento que eu tive da minha chamada é que eu estava presa a ela, que eu não conseguia fazer outra coisa que ardesse mais o meu coração, que me deixasse mais ávido e aspirasse fazer mais do que a pregação, do que cuidar de uma alma, do que cuidar de uma ovelha, do que fazer essa obra de Cristo. Então eu tenho aqui 3 pontos pelo qual eu reconheço a minha chamada. Próxima pergunta. Pastor, jejum pode ser feito de outra forma, além do alimento? Por exemplo, com as redes sociais, colocou aqui celular? Então é simples, né? O jejum, ele não é uma barganha. O jejum é uma disciplina espiritual que você, em devoção a essa disciplina, em devoção a Deus por meio dessa disciplina, você nega a si mesmo. Segundo alguns pensadores, acredito que até o Hernandes Dias Lopes já disse isso, o fato de eu me abster do pão que perece para ter fome do pão que permanece. Hernandes Dias Lopes disse mais ou menos isso. Ele disse: é fome de Deus, é fome do pão que não é material, não é físico, é espiritual. Então quando eu jejuo, quando eu estou fazendo jejum, eu não estou fazendo uma barganha, eu não estou negociando com Deus, eu não estou querendo mostrar que eu sou mais espiritual. Então jejum é isso, pode ser parcial, pode ser feito de forma total, que é sem água, sem comida. E jejum é isso. Outras coisas são votos. Talvez você deva lembrar do voto do nazireísmo, que lá os judeus tinham esses votos, e nós somos dissidentes ali dos judeus, né? Não somos judaizantes, somos os cristãos, mas a nossa raiz, ela é um pé lá no judaísmo. Então o judeu, ele tinha um voto do nazireu, que era o voto de não beber bebida forte, o voto de não cortar o cabelo. Então o cristão pode parar com um período de rede social, de mexer com o celular, sim, mas isso não seria o jejum. Isso seria semelhante ao nazireísmo, seria um voto. Então, parar com o celular eu posso fazer, mas aí eu digo, eu vou fazer um voto. O que eu aconselho é você saber o que você está fazendo. Quando você faz um jejum, você está buscando o quê? Se reservar e viver uma vida ali naquele momento separado para ter melhor entendimento da palavra, para orar e ouvir melhor a voz de Deus. O que é o jejum, na verdade, é alguém se separando do mundo, né? Entrando mais ou menos naquele momento dele com Deus, buscando essa comunhão com Deus, para ter essa resposta de Deus, para ter uma direção, um discernimento espiritual para a sua vida. Então, você pode fazer o jejum ou você pode fazer o voto, mas o segredo mesmo é cumprir, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, ele não cobra jejum. Tem momentos na Bíblia que Deus vai falar assim: eu não pedi nada disso a vocês. Vocês é que quiseram se sacrificar, fazer sacrifícios,
E o próprio Deus vai falar que não queria sacrifícios, ele queria obediência. Então, já que melhor obedecer do que sacrificar, eu devo então, se faço, o Senhor falou ali, mas já que vocês fizeram, cumpram. Então, o segredo do voto ou do jejum é cumprir aquele propósito que está no seu coração. Você colocou o propósito no coração de não ficar um mês, um ano sem um chocolate, um refrigerante, isso aí é o voto. Mas o jejum, ele é um jejum de alimento. Você vai ver várias vezes na Bíblia, é o jejum de Esté. Foi um jejum tão delicado que levou até eles a não beberem água. Então, quando você vai ver na Bíblia Sagrada um jejum levado assim ao extremo, era uma causa também extrema, porque naquele tempo tinha um decreto para que os judeus, os irmãos, que eram os cristãos da época, eles pudessem, quem encontrasse eles ali na rua, matá-los, entrar numa batalha com eles e tirar a própria vida deles. Esse era o decreto que estava acontecendo nos dias de Esté. Então fizeram-se ali um jejum de alguns dias, se não me engano 3 dias, inicialmente ali, até o momento de tirar a água. Próxima pergunta. Como membro de uma igreja, o que nós podemos fazer para encorajar e apoiar os nossos pastores? Essa também é uma pergunta muito relevante para os nossos dias, porque nós temos vivido tempos assim de tibieza, tempos de hostilidade, de ojeriza até a qualquer tipo de posição eclesiástica, seja talvez não eclesiástica, mas governamental, de líderes, né? Se a gente for pegar uma estatística agora aí, a gente vai ver que há um desprezo a certos tipos de classes no meio social de autoridades. E a igreja, de forma eclesiástica, ela também tem os seus cargos, ela também tem essas escalas eclesiásticas. E como as pessoas hoje elas estão contra a liderança, por até mesmo alguns pensamentos que estão inseridos no nosso meio social, no nosso meio familiar ali, no lugar onde a gente convive, que fala sobre anarquismo, né? Então há alguns pensamentos que eles quebram ali a força de autoridade, seja pai, seja mãe, seja prefeito, políticos aqui no geral, seja pastores, seja eclesiasticamente autoridades no geral. Então eles quebram isso para que as pessoas não busquem nenhum tipo de autoridade. Então, como uma ovelha pode apoiar os seus pastores e encorajá-los? Uma das coisas é respeitar a autoridade ministerial desse líder. Então há um desafio aqui para as ovelhas e há um desafio aqui nos nossos dias para os pastores, onde esses dois lugares estão vivendo assim um muro de gelo, onde há uma frieza, onde há uma separação tão discrepante que não se encontra mais. É o respeito mútuo, né? O pastor pelas ovelhas e as ovelhas pela sua liderança. A Bíblia vai falar que ouvi os vossos profetas para que prosperareis, para prosperarem. O povo que não ouve os seus profetas perecerão. Então a Bíblia diz que tem líderes segundo o coração de um povo que foi separado para esse povo. Então eu acredito que uma das coisas que agrada uma liderança é eles se sentirem respeitados. Uma outra coisa que pode agradar uma liderança é ele se sentir também cuidado, porque o pastor, ele muitas vezes cuida de muitas pessoas do seu ministério, ajuda outras pessoas de outro ministério, ajuda os familiares das pessoas do ministério, mas há momentos que ele precisa também ser cuidado, porque o pastor, ele faz parte de um rebanho, ele faz parte do corpo de Cristo e ele tem que também ser pastoreado. Então ele precisa da ajuda do rebanho, ele precisa dessa colaboração do seu rebanho.
para ele estar bem, para ele ficar bem. A própria palavra de Deus diz que as ovelhas, em Hebreus diz isso, as ovelhas devem trazer alegrias para a sua liderança. Então, quando um pastor às vezes está enfrentando só tristeza sobre tristeza, que o próprio apóstolo Paulo diz que nós não podemos viver tristezas sobre tristezas, que nós temos que ter alegria com a igreja, com o corpo de Cristo, isso é muito sério. Então o pastor precisa ser apoiado. E às vezes até mesmo saber, porque como o pastor está vivendo hoje? Como eu consigo ajudar essa família pastoral? Porque quando nós estamos falando de reino, eu sempre falo aqui na igreja, revestir do reino, investir no reino e não desistir do reino. Como eu posso respeitar uma liderança me revestindo do reino, aprendendo as coisas que estão sendo ensinadas? Então, se eu não obedeço as diretrizes vinda da palavra de Deus, onde as raízes e os princípios bíblicos estão sendo ensinados, como esse ministério vai ter alegria? Você está ensinando, ele tem a palestra, tem os seminários, tem as aulas livres na igreja, tem a escola bíblica dominical, ou durante a semana, ou em algum momento o discipulado ali, que é dado pelas escolas e os mestres, e as pessoas não aprendem. Então há um desafio aqui para essa liderança de se alegrar, porque a alegria deles está em ver o seu rebanho crescer, se aperfeiçoar espiritualmente, alcançar maturidade espiritual. Então esse é um ponto. Então, quando eu falo de investir no reino, por exemplo, a igreja pode ajudar aqui mesmo a propagar o evangelho que está sendo pregado através dos meios que a gente tem. Então, uma das maneiras, por exemplo, é você aí ajudar o pastor a enviar essa mensagem para alguém que está precisando. Porque, por exemplo, daqui a gente acaba tirando outro tema. Nós temos um outro quadro aqui, que é um toque de boa consciência, e a nossa próxima temática sobre isso vai ser sobre o Cristo sem um corpo e uma igreja sem comunhão. Então nós vamos falar sobre isso. Por meio desses assuntos, desses debates, vai surgindo as nossas temáticas aqui para os nossos outros quadros que a gente tem aqui. E qual a maneira de você ajudar? Aprendendo com a palavra e investindo. E uma das maneiras de investir é com os pés dos que vão, com as mãos do que levam a semente, e também com aqueles que se sentem desafiados em ajudar, em sustentar, em colaborar com a vida desse ministério. Então eu quero deixar aqui para vocês um pedido, né? E já agradecido, muito obrigado. Você que está gostando aí e sabe que alguém precisa dessas respostas, passe para alguém, envie esse link para uma pessoa que está precisando, que tem algumas dúvidas no coração. Olha, não esqueça o nosso quadro que nós mostramos aqui, o próximo vídeo que vai ter, e a temática: Cristo sem corpo e igreja sem comunhão. Nós vamos falar sobre isso no nosso Um Toque de Boa Consciência. Não se esqueça, tá bom? Quem pensa profundamente tem uma fé racional, e quem tem uma fé racional abre o coração para Deus. Deus abençoe vocês. Se você gostou, está enviando para alguém, não esquece, vai lá, aperta o sininho lá, para você não ficar de fora, para você também estar recebendo todos os nossos trabalhos lá, tá bom?